Bem, pessoal, hoje eu percebi uma coisa curiosa. Às vezes a gente passa uma vida inteira tentando melhorar e nem percebe o quanto a gente já mudou. Foi justamente isso que me fez pensar no episódio de hoje. A pauta para hoje mais legal é essa. Muito bem. Boa noite, porque eu sempre gravo à noite. Então, bom dia, boa tarde para você que vai ouvir depois. Para quem ouvir ainda no dia, boa noite. Estou chegando, 13 graus lá fora, com sensação térmica de 10. E aqui dentro do quarto, 18 graus. Deve ter uma sensação de uns 15, porque tá frio. São Paulo hoje está frio. Mas tudo bem, estou chegando. Muito boa noite, vamos lá. Muito bem, estou chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast do Fábio. Bom, hoje eu vou querer conversar com você sobre evolução, sobre rotina, as pequenas mudanças que acontecem na nossa vida sem que a gente perceba. Mas também vou falar sobre o meu dia, claro, como de costume, sobre alguns acontecimentos de hoje, fé, trabalho, família. E, como sempre, compartilhar um pouco da caminhada que Deus tem me permitido viver. Agora, existe uma diferença enorme entre a gente viver no piloto automático e viver com propósito. Você já reparou também que muitas vezes quem mais muda é justamente quem acha que continua igual? Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E já começando, eu gostaria de pedir a você que me acompanha que siga-me. Por que eu falo isso? Que conversando hoje lá no laboratório, fui levar minha mãe ao laboratório, já vou falar disso, tinha uma moça que diz que me ouve. Não sei como vocês descobrem que eu sou eu, mas acho que é por conta, vamos combinar assim, que eu posto vez ou outra, muito raramente, uma foto, alguma coisa minha, além das palavras que eu falo aqui. Ahn, Vamos lá, então, vamos começar o dia. O dia começou cedo, como de costume, só que começou um pouquinho mais tarde. Por que um pouquinho mais tarde? Justamente porque normalmente o meu dia começa às 5h30, 5h40. Hoje eu consegui fazer o dia começar às 6h05. É um pouquinho a mais, né? Tudo bem, ok. E por que isso? Porque o Tufão, meu cachorro, graças a Deus, dormiu um pouquinho mais. E eu pude dormir também um pouquinho mais. E todo mundo ficou feliz e contente. Muito bem. Mas aí tive que levar ele fazer xixi e cocô, né? Eu já contei aqui que eu moro em Sobrado. E morando em Sobrado, a gente dorme na parte de cima, por óbvio. Eu, minha mãe e o Tufão lá na sala de cima, aqui na sala de cima. Eu aqui no quarto, minha mãe no quarto dela e tem o escritório. Muito bem. Ah, eu gravo o podcast aqui no meu quarto. Tenho o escritório onde eu gravo as aulas, onde eu posto as aulas, onde, enfim, eu faço as aulas ao vivo. E lá eu chamo de estúdio, porque fica mais ou menos um espaço como se estúdio fosse. E aqui eu faço o podcast. Muito bem. E aí o Tufão vai fazer cocô e xixi lá embaixo. Ele não faz nada em casa desde pequenininho. E olha que ele é um labrador retriever de 13 anos, já vai fazer 14 anos.
Graças a Deus está vivendo bem dentro das condições dele. E, enfim, aí ele foi lá, muito bem. E aí era 6h05. Ou melhor, era 6h10 já, porque era 6h05 quando eu estava aqui, feliz e contente, acordando. Minha mãe hoje tinha que fazer exame de sangue, exame de ultrassom de tireoide e eletrocardiograma. Então foi exatamente isso que ela fez, mas tudo bem, eu tive que levá-la ao laboratório. E, lógico, não vou dar o nome do laboratório aqui, até porque o laboratório não paga nada para mim, para eu falar do laboratório, então não vou falar. Mas fomos, muito bem. E no laboratório, olha que interessante, minha mãe entrou para fazer a ultrassonografia, a ultrassom da tireoide. E a minha surpresa foi uma moça, uma senhora, enfim, veio até mim e me falou assim: Nossa, você por acaso é o Fábio? Eu falei: até onde eu sei, sim. Ah, que legal, eu gostaria de te dizer e tal, que eu escuto o seu podcast. Aliás, um beijo para você, Bianca, muito obrigado. E ela disse: Meu nome é Bianca, tal, eu moro aqui, enfim, aqui próximo do laboratório, Zona Norte aqui de São Paulo. E ela falou: Que legal, tal, coincidência, e falando comigo. Tá? Aí ela me vira do nada e fala: Por que você não pede pro povo te seguir, pro povo te dar like, pra quem tá no YouTube te dar like e tal? E aí eu disse pra ela: Olha, porque assim, eu não faço podcast para ganhar dinheiro. E não faço mesmo, de verdade. Eu não faço esse audioblog para ganhar dinheiro. Eu faço esse audioblog para compartilhar minha história. Ao invés de eu escrever, eu falo. E normalmente eu falo, mas às vezes eu escrevo também. E escrevo à mão também, escrevo digitado, escrevo à mão, lá no podcast mesmo, lá no blog do podcast. Mas eu prefiro mais falar do que fazer por escrito, enfim. E aí ela falou: Não, mas pede, ó, quando você entrar, pede pro povo te seguir. Então, por favor, povo que me acompanha nas plataformas todas, obrigado sempre. Deus abençoe a todos vocês. E me sigam, né? Se você puder, siga-me. Siga-me no YouTube, no Castbox, no Apple Music, lá naquele da Amazon, né? Amazon Music, sei lá, enfim, Amazon Prime, Spotify, Index, Castbox, o que tem de plataforma. E eu agradeço porque até a frequência, assim, a quantidade de gente que me escuta aumentou graças ao Index. Index é um cadastro de todos os podcasts do mundo e tem um monte. Tem um monte. E o meu tá lá. O meu tá lá também. Eu vi e agradeço. Aliás, me mandaram o alerta se podiam colocar. Já falei aqui outro dia. Pode colocar à vontade. Fiquem à vontade. Eu agradeço do fundo do coração. Enfim, essa disponibilidade que vocês têm de passar o meu podcast aí, meu audioblog, para todo mundo aí. Muito obrigado mesmo. E a você que manda mensagem aqui no podcast, agradeço também. Aliás, Bianca, obrigado a você também pela conversa agradável que a gente teve lá no laboratório. Que ela disse assim: você não cita nem o WhatsApp do podcast. Quem não quer entrar no site oficial e gostaria de te mandar mensagem? Puxa, você podia dizer. Então eu vou dizer. Eu não tenho esse costume, mas vou dizer. O WhatsApp do podcast é o 11 São Paulo 9 8698 6715. De novo, 11 São Paulo 9 8698 6715. Pode mandar seu WhatsApp, eu lerei com muita alegria. E se você estiver de fora do Brasil,
e quiser mandar o WhatsApp, basta colocar o 55 na frente. Brasil, o código do país Brasil é 55. Então aí, para você de fora do Brasil, fica mais 55 11 98698 6715. Todos são muito bem-vindos e agradeço de coração. E Bianca, agradeço pela dica, porque você disse que ouve e... Aliás, você me disse alguns detalhes muito legais do podcast, me deu até dicas para o crush, dicas para o Gabriel. Ela foi muito legal. Bianca, obrigado, porque assim, ela lá no laboratório me falando, não, sabe, você chega assim para falar com o Gabriel do Carrefour, você vai ver que vai dar certo, tal, fala isso, fala aquilo, não tem problema que você tem 99 anos e ele deve ter 20 e poucos. Ah, tá, pro amor não tem idade e tal, não sei o quê. Então, assim, ela me deu altas dicas. Bianca, muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo muito interessante. Obrigado mesmo. Às vezes, do nada acontece. Isso foi legal, porque eu não esperava. Aliás, não esperava mesmo. Eu estava lá quietinho, esperando minha mãe terminar o exame de ultrassonografia, e depois ela tinha ainda o eletrocardiograma, para depois a gente subir para ela fazer os exames de sangue, que acharam melhor ela fazer depois, porque tinha muita gente. Então, foi legal, foi muito legal. Obrigado, Bianca, de coração. E aí, fomos então ao laboratório. Chegamos 8h40, mais ou menos, e saímos de lá, era 11h10. 11h10 da manhã, 2h30 de laboratório. Mas foi legal porque, Bianca, você me ajudou muito, foi muito legal ter encontrado você aí. E do fundo do coração, obrigado por esse bate-papo agradável que a gente teve. E pela torcida também, né? A Bianca dizendo lá, torço para que você fique com o seu crush, você merece, não sei o que. Acho tão bonito, tão fofo, tão legal quando você fala do seu crush, fala mais dele e tal. Eu não tenho mais o costume de falar muito, até porque, repito, nós estamos agora muito mais gente acompanhando. Aliás, muito mais gente acompanha o podcast. Então, eu só tenho a agradecer, eu só posso agradecer, só posso pedir que Deus abençoe a vida de todos e de cada um, que eu nunca esperei fazer sucesso com podcast, com audioblog. Porque, repito, eu fiz esse audioblog em primeiríssimo lugar para mim mesmo, como um blog que como eu não gostava muito de ficar digitando o tempo inteiro, e digita e faz, até porque não era a chave. Então eu comecei a falar, e agora tá indo longe, tem 137 países me acompanhando. Se você me segue no Instagram Podcast do Fábio, você sabe que eu posto lá a imagem, o print da tela dos países que me acompanham, tal, as pessoas. Não dá para pôr o nome. Infelizmente, eu nunca vou saber ao certo quem é que ouve. Algumas pessoas eu gostaria de saber, mas eu não posso saber. Infelizmente não dá, não tem como eu saber. Mas tudo bem. Bom, e aí? Aí saímos às 11h10, fomos para o mercado de carne. Mercado de carne. E o que é o mercado de carne? Lá onde a dona Terezinha, minha amiga, naquela sexta-feira, lá atrás no tempo, me disse, olha, o menino lá que está ali servindo o povo, na parte dos frios, ele está te olhando, mas com um olhar diferente e tal. E, bom, realmente, assim, eu percebi, depois de muito tempo, óbvio, eu percebi que ele me olhava realmente diferente. Não sei se com amor ou não sei se com ódio, né? Vai saber. Mas, não, brincadeiras à parte, ele me olhava realmente diferente. Por que eu sei disso? Porque ele ficou me encarando um tempão, em 3 vezes que eu fui lá, depois da Terezinha. Fui com a Terezinha, naquela sexta-feira, a dona Terezinha, uma amiga do coração que cantou comigo na igreja por um tempão. E depois, nas outras 3 vezes, eu realmente vi que realmente ele me olhava diferente mesmo. Hoje ele não estava um outro menino, até porque ele fica à tarde e à noite
lá no mercado de carnes e essa é a vida, enfim. Aí eu vi que ele não estava, tudo bem, mas está valendo, fui com minha mãe lá, voltei para casa, voltamos, né, para casa, almocei com minha mãe, terminado o almoço, 1h30 da tarde eu tinha que começar uma aula que eu tinha estava programado já lá no curso que eu dou aula ao vivo, na plataforma do curso, da 1h30 às 2h45, e assim foi, fizemos a aula. Depois das 3 às 4h15 eu tinha uma outra aula, assim fizemos a aula. E depois eu acabei a aula, desliguei as coisas, fui tomar um banho bem interessante e quente, porque estava frio. Gente, São Paulo tá frio. São Paulo tá realmente frio, muito frio. E terminado o banho, me troquei e fui para a academia número 2, que hoje eu tinha aula com meu querido amigo e personal trainer Maurão, que muito gentilmente me trouxe aí algumas ideias para o podcast de hoje. Como eu disse lá no começo, ele me trouxe essa situação de percepção. Mas percepção de quê? A gente muda, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando e a gente não percebe muitas vezes que a gente muda. Isso que é interessante, né? Então, assim, a gente passa uma vida inteira tentando melhorar e nem percebe o quanto a gente já mudou. Muitas vezes a gente não percebe mesmo quanto a gente já mudou. Então, essa questão de evolução, rotina, pequenas mudanças, tal, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, até porque primeiro eu vou terminar todo o meu dia. E terminado então a aula com o Maurão, saí lá da academia do shopping, não fui no Carrefour, aliás já faz uma semana e 2 dias que eu não vou no Carrefour. Por quê? Porque até aí assim, eu estava pensando em, aspas, largar a mão dessa história de ficar aqui sonhando com crushes. Mas, depois de falar com a Bianca hoje, Bianca, obrigado mais uma vez, um beijo para você e fique com Deus e obrigado por acompanhar. Ela me disse, fala do crush, é tão bonitinho você falando do Gabriel do Carrefour e tal, eu torço por você e tal. Mas não é, que assim, fica chato ficar aqui repetindo. Mas, enfim, é o coração de canceriano. Então vamos lá. Eu não fui mais lá, não por nada. É para evitar de ficar criando expectativa em mim mesmo de algo que, assim, você percebe que não sai daquela circunstância de olhar e, enfim, a gente se tratar bem e tal. E lógico, eu não vou dar o primeiro passo lá com ele. Isso eu não vou dar mesmo. O primeiro passo lá no Carrefour. Por que não? Porque é o lugar onde ele trabalha e o respeito a isso é primordial. Eu não vou abusar e nem atrapalhar a vida do menino. Aliás, a vida de ninguém. Mas estou falando agora da vida do menino de uma maneira mais particular, até porque o menino tá lá, enfim, trabalha lá, e eu não vou criar problema com isso, jamais. Deus me defenda. E aí você pode dizer, e o menino lá da academia? Da academia eu tô longe de todos. De academia eu tô longe, não me interessa. Meus valores são maiores, são melhores, são acima de qualquer suspeita, e agradeço isso ao lixo que já saiu. O lixo já foi embora da academia, graças a Deus, sumiu, foi para outro lugar, foi viver a vida dele lá no lixão, da onde ele deve ficar, enfim, mas agradeço porque ele me ensinou muita coisa com as brincadeiras estúpidas que ele fez. Um professor de academia fazendo uma brincadeira meio homofóbica, vamos chamar assim, mas vamos combinar. Eu guardei isso, lembra? Eu falei para vocês aqui. Depois, no dia certo, que tinha pesquisa de satisfação da academia, aí eu escrevi tudo o que aconteceu e disse
Não me fiz advogado à toa, e não me fiz mesmo. Eu defendo primeiro a mim, com os meus direitos, inclusive os meus direitos civis, e depois mandaram até na época, aquele professor que brincou com o personal, que era o personal. O lixo era o personal, o lixo tóxico era o personal. Foi-se embora, graças a Deus, sumiu. E aí ele saiu, mas antes saiu o professor que fez aquela brincadeira estúpida. Eu não estou em academia para procurar macho, não estou mesmo, nem macho, nem fêmea, nem ninguém, não estou na academia porque realmente eu estou cuidando da minha saúde e graças a Deus tudo em paz, tudo em ordem, tudo na mais perfeita saúde. Por que eu falo isso? Porque eu estou com 99 anos nas costas, não tomo nenhum remédio de nada, não tenho nada, não sofro com nada, não tenho problema nenhum e vida que segue. Bom, enfim, e aí eu vou na academia só para cuidar da minha saúde. Não me interessa ninguém, não me interessa se tá na recepção, no marketing, se tá na puta que eu pariu, não me interessa. De academia eu tô fora de todos, ponto. Não, é lugar assim, onde não frutifica, né? Não frutifica nenhum tipo de situação. Que mais? Bom, depois a gente vai conversar disso. Saindo da academia, vim para casa, jantei com mamãe e com o Tufão, muito bem. E depois subi aqui, conversamos lá embaixo, eu e minha mãe e tal. Subi aqui para o meu quarto para fazer a gravação do podcast, o que eu estou aqui agora já. E depois eu ainda tenho que escrever um pequeno texto lá para a comunidade cristã Voz e Fé, que é a comunidade que eu encabeço, que eu criei e encabeço, porque, repito, como teólogo eu tenho essa prerrogativa de cuidar, de pastorear as pessoas, até porque eu sei bem o que eu quero viver da minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Jamais. Isso ninguém. Mas eu posso procurar alguém que queira. Então, enquanto procuro, ou talvez enquanto eu bata na mesma tecla da procura, gostando, achando o Gabriel do Carrefour um fofo, ponto pacífico, mas enquanto procuro, eu vou cuidando também das pessoas que estão sendo excluídas de muitas igrejas. Por quê? Porque são bissexuais, homossexuais, não importa. E nem Deus, mas nem Jesus excluiu as pessoas. Muito pelo contrário, Jesus abraçou todo mundo. Jesus cuidou de todo mundo. E é isso que é bonito. Enfim, aí eu vou, escrever um pequeno texto daqui a pouco, terminado aqui a gravação. Enquanto posta, eu vou escrever esse texto para postar lá na comunidade cristã Voz e Fé. E é isso. E basicamente essa é a primeira parte do podcast, que é o dia de hoje. É meu dia narrado ou tratado com vocês aqui. Basicamente isso por enquanto. Então, assim, primeira parte do podcast é o dia. Daqui a pouco a gente vai falar, vamos fazer aí as menções das situações do dia a dia. Make it last forever.
Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and zig ah. Panam, panam, pam, pam, pam. É assim a vida, é assim. If you wanna be my lover. É assim que funciona a vida. Muito bem. Bom, então vamos lá, vai. Hoje, falando com o Maurão. Maurão é meu querido amigo e personal. Ele me dizia alguma coisa sobre tempo e tal. Então eu quero conversar com você sobre evolução, sobre rotina e sobre aquelas pequenas mudanças que vão acontecendo na nossa vida sem que muitas vezes a gente perceba. Porque, normalmente, quando a gente pensa em mudança, a gente imagina algo grandioso, né? Tipo uma mudança de cidade, um novo emprego, um casamento, uma formatura, uma grande conquista. Mas, olhando para a vida com mais calma, eu posso perceber que as transformações mais profundas quase nunca acontecem de uma vez só. Elas acontecem silenciosamente. Muito bem. Elas acontecem quando a gente decide acordar um pouco mais cedo, que é o meu caso. Ou ainda quando a gente resolve cuidar da nossa saúde, como é o meu caso também. Graças a Deus, aos 99 anos, eu não tenho nada. Estou muito bem, com a libido muito boa também, tranquilo. Também quando aprendemos a dizer não para aquilo que nos faz mal, quando deixamos de gastar energia tentando convencer quem não quer ficar ao nosso lado, e então a gente passa a investir nosso tempo em quem realmente deseja caminhar conosco. É assim. A rotina tem esse poder. À primeira vista, parece que todos os dias são iguais. Nós acordamos, trabalhamos, estudamos, rezamos, cuidamos da família, enfrentamos as dificuldades, dormimos e no dia seguinte tudo começa de novo. Mas a verdade é que nenhum dia é exatamente igual ao outro. Cada escolha que a gente faz deixa uma marca em nós. Cada livro que a gente lê, cada conversa, cada oração, cada treino, cada gesto de carinho, cada dificuldade enfrentada vai moldando a gente por dentro. Olha, é curioso a gente perceber que muitas vezes só notamos o quanto mudamos quando olhamos para trás. Por exemplo, a pessoa que a gente era há 5 anos já não existe mais. Talvez nem a pessoa que a gente era no começo desse ano exista da mesma forma. E olha, isso não significa que nós nos tornamos perfeitos. Não, muito pelo contrário. Mas muito pelo contrário. Significa apenas que nós estamos em constante construção. Perdão. Assim, agora falando de mim, eu acredito que Deus trabalha muito mais através dos processos do que dos acontecimentos extraordinários.
Nós gostamos de milagres, mas Deus também age na perseverança de quem continua caminhando, mesmo quando não vê resultado imediato. Muito bem. Talvez você hoje, você que me escuta hoje, esteja achando que nada está acontecendo na sua vida. Talvez pense que está andando em círculos, mas pode ser justamente agora que as mudanças mais importantes estejam acontecendo dentro de você. Por isso, nunca a gente deve desprezar, né? A gente nunca deve jogar para o alto os pequenos passos. Grandes histórias quase sempre são construídas por pequenas decisões que são repetidas todos os dias. Está aí porque eu gosto da rotina. Bom, que a gente possa então continuar evoluindo, aprendendo, amadurecendo e confiando sempre que o bom Deus, Deus do céu, o bom Deus do céu, conduz a nossa caminhada, mesmo quando ainda a gente não consegue enxergar claramente onde é que essa caminhada vai nos levar. E, enfim, são essas algumas reflexões que vêm disso daí. Essa caminhada, às vezes, a gente procura uma coisa, a gente quer uma coisa, a gente vive uma coisa que talvez, e só talvez, não seja exatamente aquilo que a gente imaginou pra gente mesmo. Um tanto esquisito, mas é verdade. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, 'cause they hear we got swagger. But we kick 'em to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack 'em if you're getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, you got me now. You got that sound, yeah, you got me. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Oh, 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 oh. Muito bem, né?
assim, são coisas da vida. Aliás, assim, tem dias que eu acordo meio reflexivo. Aliás, hoje foi um desses dias, vamos combinar. Bom, mas vamos lá, vamos falar também de uma outra circunstância. Que nem, você já reparou que muitas vezes quem mais muda é justamente quem acha que continua igual? Isso eu posso falar de mim, tá? É curioso como nós todos, nós seres humanos, nós temos dificuldade de perceber a nossa própria evolução. A gente enxerga facilmente as mudanças dos outros, né? Percebemos quando alguém amadureceu, quando ficou mais tranquilo, mais paciente, mais sábio. Mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente quase sempre tem a impressão de que a gente continua sendo exatamente a mesma pessoa. Só que não. A vida vai nos transformando aos poucos. Não é de um dia para o outro, viu? Isso não é não. É uma conversa que nos ensina alguma coisa, como hoje com o Maurão. É uma decepção que nos torna mais prudentes, como já foi com os meus ex-namorados, os dois que duas vezes que me traíram, ou que uma vez que me traiu, uma vez que realmente me traiu. Enfim, é uma alegria que renova a esperança. É uma alegria tipo o Gabrielzinho do Carrefour, um crush que renova a esperança da vida em si. É uma perda que nos faz valorizar mais ainda quem está do nosso lado. E é verdade, por exemplo, que nem quando a gente perde. Aliás, eu vejo, até vou falar de um outro jeito. Eu vejo pelas pessoas que estavam comigo, que nem o Fábio, meu primeiro ex, que já morreu, Deus o tenha. Ele, assim, desculpem a falta de modéstia, mas ele só percebeu que me perdeu quando me perdeu e viveu a vida e percebeu a diferença que era de quando estava comigo ou não. Por que eu falo isso? Porque eu sempre tratei com total exclusividade, assim, assim, uma preferência total a pessoa que está comigo. Tanto que eu quero construir uma história a 2 e não a 10. Eu falo isso sempre. E aí depois ele tinha me mandado mensagem no WhatsApp. Claro que eu não voltei, mas dizendo, já falei aqui várias vezes, que olha, quando percebi que eu estava sem você e tal, aí eu percebi a diferença que você dá para as pessoas que os outros não me deram e tal e tal. Aí tarde demais. E isso aconteceu de novo ano passado com o Ivan. O Ivan foi meu ex. O Ivan é meu ex, na verdade, mas foi meu namorado. E o Ivanildo foi alguém que foi especial e tal. Aliás, sempre quando eu namoro, quando coloco uma aliança no dedo, é para dar total preferência, para dar total atenção para a pessoa que está comigo. E, enfim, isso daí aí depois, quando perde, eu posso dizer isso porque eu vivi isso. Depois que me largaram, aí vem, depois de não sei quanto tempo, eu te amo, eu gostaria. Isso quem me falou foi o Ivan. Eu tenho aqui, não, acho que eu não tenho mais. Não tem mais, que eu troquei de celular. Mas, enfim, eu tinha no WhatsApp na época, eu troquei o aparelho. E, enfim, aí eu naquela ocasião, eu leio lá, se eu tivesse visto, nossa, como eu te amo, ainda te amo, tal, nossa, eu não deveria ter feito, não sei o quê. Enfim, e queria voltar, não volto. E sabe por que eu não volto? Porque a pessoa teve liberdade de escolha. E essa perda faz a gente valorizar mais ainda quem ficou do nosso lado. E a pessoa escolheu sair, a pessoa escolheu ir embora, a pessoa escolheu quebrar a confiança. Então, desculpa, se escolheu, tá escolhido. Eu não tô aqui para quebrar a escolha de ninguém, para brigar, para xingar, não. Eu tô aqui para viver. Tô aqui para ser feliz e talvez, se Deus assim permitir, fazer alguém ser feliz comigo junto. E eu ser feliz com alguém sendo feliz comigo junto. É diferente, é estranho, mas é por aí.
E são essas experiências que vão lapidando o nosso coração. Às vezes a gente muda sem perceber. A gente acaba aprendendo a não responder a certas provocações. Hoje em dia eu não respondo mais mesmo. A gente descobre que nem toda discussão merece resposta pela nossa própria paz interior. E é por aí. A gente entende que a paz vale mais do que ter razão. E a nossa paz interior. A gente passa a escolher melhor as pessoas com quem caminhamos. Hoje eu falo que eu sou uma membrana seletiva. E principalmente a gente aprende que a gente não pode controlar as decisões dos outros, mas a gente pode escolher como vamos viver a nossa própria vida. E isso eu posso falar sem medo. Eu falo sem medo. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Isso jamais. Mas eu sei bem o que eu quero viver da minha vida. Agora, enfim, cada um vai viver o que quiser. Eu não posso exigir que nem o cara mais lindo do mundo, nem a mulher mais linda, nem ninguém. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Mas eu posso escolher aquilo que eu acho melhor para mim. E que, claro, que vai me trazer um futuro bom, uma história boa, um caminho bonito. Que nem quando eu olho para trás, eu percebo hoje, olhei hoje para trás e percebi que muita coisa mudou. Algumas ideias minhas permanecem firmes. Exemplo, a ideia de construir uma história de amor a dois, se tiver que ser, vai ser a dois e não a 10. Os meus valores que continuam sendo importantes para mim vão ser até o fim. A minha fé, que continua sendo o alicerce de toda a minha caminhada, que é o amor de Deus, maior de todos. O amor maior é o amor de Deus. Deus tem um amor por mim que é não só por mim, por nós todos, mas falando de mim. Deus tem um amor por mim que é gigante e eu tenho que viver esse amor da melhor forma para poder inclusive dar amor a alguém. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é por aí. Só que hoje a forma que eu enxergo muitas situações já amadureceu e muito. Já está até quase que apodrecendo. Bem, eu acho que esse é um dos presentes mais bonitos da vida. Qual, Fábio? Perceber que Deus não trabalha apenas nos grandes acontecimentos. Ele trabalha no nosso cotidiano. Nas pequenas decisões que mudam a nossa vida. Nas rotinas, nos desafios. E até nos momentos em que a gente pensa que nada está acontecendo. Que nem, talvez hoje você também esteja mudando sem perceber. Você que me ouve, talvez exista uma força que em você já não tinha há alguns anos. Uma serenidade que nasceu depois de uma dificuldade, ou até uma esperança que voltou depois de um período complicado. Por isso que eu falo, a gente não pode subestimar o poder das pequenas mudanças. Elas são discretas, verdade, são silenciosas, verdade, quase sempre são invisíveis, verdade. Mas quando a gente abre o olho, e vê lá atrás a nossa história, a gente percebe que foram justamente essas mudanças que construíram a pessoa que a gente é hoje. E é sobre essas pequenas transformações da vida, sobre a rotina e sobre tudo o que aconteceu no dia, que a gente tem que refletir, que a gente tem que buscar esse amadurecimento, essa certeza de que a gente é melhor hoje do que a gente foi ontem. Ontem a gente estava bem, hoje a gente está melhor. Ontem a gente estava... vamos dizer assim, caminhando, engatinhando. Hoje a gente está caminhando, a gente está crescendo, a gente está vivendo. E as mudanças fazem a gente ser a pessoa que a gente é. Às vezes o outro olha pra gente e fala, você tá frio, você é frio. Não é que a gente é frio. A gente acabou construindo ali uma redoma para proteger o coração de tantas e quantas e inúmeras pedradas que a gente levou no caminho. E isso eu posso falar por mim.
Eu percebi isso hoje. Conversando com meu querido amigo e personal Maurão, eu percebi que eu mudei muito. Eu mudei muito daquilo que eu fui um dia. Por quê? Porque eu amadureci, acho que até demais, acho que eu tô até apodrecendo. Mas sigo firme nos meus valores, meu jeito de ser e meu jeito de pensar. Esses vão até o fim comigo. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stick to the top, on my way to the top. Pit got it locked from goose to the lock. So R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pitts. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Welcome to the crib, 305. That's what it is with the women down here. All the they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baby, you can get it if you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba, Ella quiere su rumba, rumba, ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Lari larai. É assim que funciona o dia a dia, né? O rumba, era aquele rumba, eita. Assim, essas são as mudanças da vida. Quem diria que eu talvez um dia estivesse falando disso aqui no podcast, né, de mudanças. Mas não é, fui falando com meu querido amigo e personal trainer, o Maurão, que eu pude entender, que eu pude perceber que essas mudanças valem a pena. E valem muito, viu? E valem muito. Bom, enfim, essa é a vida. E, bom, falando também em mudanças, falta a gente falar de uma coisa que é curiosa.
assim uma coisa curiosa? Sim, uma coisa curiosa que a gente chama de crushes. Bianca, você me deu a ideia. Dona Bianca. Quem acompanha o podcast sabe que de vez em quando eu comento sobre o Aguinaldo, né, lá do Pet Shop. Ou especialmente sobre o Gabrielzinho lá do Carrefour. Eu acho os dois extremamente simpáticos, educados e sim, muito bonitos. O Aguinaldo vai ser eternamente meu crush. E não vejo problema nenhum em reconhecer isso, até porque eu sou bissexual, não tenho problema nenhum com isso, nunca tive, agora muito menos. Mas sabe o que eu percebo? O que mudou não foram eles, quem mudou fui eu. Há alguns anos, talvez eu criasse expectativas onde não havia motivo. Talvez eu confundisse gentileza com interesse, talvez eu sofresse por coisas que existiam muito mais na minha imaginação do que na realidade. Hoje, graças ao bom Deus do céu, eu penso diferente. E penso mesmo. Eu continuo acreditando no amor, eu continuo sonhando em encontrar alguém para construir uma história de vida. Isso não mudou e não vai mudar. O que mudou foi a forma de lidar com esses sentimentos. Eu posso admirar uma pessoa sem querer invadir a vida dela. Fato. Posso achar alguém bonito sem imaginar que essa pessoa tem a obrigação de corresponder aos meus sentimentos. Posso. Posso torcer sinceramente para que alguém seja feliz, mesmo que essa felicidade, né, não seja do meu lado. Posso. E, assim, particularmente, eu acho que isso também é amadurecimento. A vida me ensinou que o amor de verdade não combina com posse. O amor respeita a liberdade do ser humano. Cada pessoa tem a sua própria história, seus sonhos, suas escolhas, seus caminhos. Então, se um dia Deus permitir que eu encontre alguém que queira caminhar ao meu lado, eu vou ficar muito feliz. Mas, se isso ainda não aconteceu, não significa que eu precise viver frustrado ou deixar de enxergar a beleza da pessoa, das pessoas ou de alguém que cruze o meu caminho. Jamais. O Aguinaldo continua sendo o Aguinaldo e vai continuar sendo sempre o Aguinaldo do Pet Shop. O eterno Aguinaldo, meu crush. O Gabrielzinho continua sendo o Gabrielzinho, meu crush mais fofo de todos lá do Carrefour. E o mais importante, eu continuo sendo eu. A diferença é que hoje, no dia de hoje, no tempo presente, eu consigo admirar alguém e tendo um carinho, um respeito, uma leveza, sem criar cobrança nenhuma e sem alimentar qualquer ilusão e também sem perder a minha paz, tá? Talvez essa seja uma das maiores mudanças que a maturidade trouxe para a minha vida. Hoje eu entendo muito bem que nem toda admiração precisa virar relacionamento. Às vezes, a admiração pode simplesmente me lembrar que eu ainda sou capaz de enxergar a beleza, a bondade e delicadeza numa pessoa. E só isso já é um presente de Deus. Eu não preciso ter uma história de amor ao lado de alguém que eu acho bonito, que eu acho interessante, só porque eu acho bonito ou interessante. Não. Repito, Gabriel é muito fofo e vou falar isso até lembrando da Bianca de hoje cedo. Bianca, um beijo pra você mais uma vez, obrigado pela dica. O Gabrielzinho sempre vai ser o Gabrielzinho do Carrefour, um crush fantástico, uma pessoa que sinceramente eu namoraria, eu levaria pra vida, eu cuidaria, eu teria ao meu lado sempre, ponto. Mas eu consigo interpretar isso hoje muito mais maduro do que quando eu tinha, 18 anos. Por quê? Porque eu olho pro Gabrielzinho, por exemplo, que é o que eu tenho mais contato hoje em dia, assim, vez ou outra, vamos chamar assim, e consigo ver nele uma beleza show de bola. E eu falo sempre que ele seja feliz. Se for ao meu lado muito bem, seria muito legal, muito interessante ter ele para mim. Mas se não for ao meu lado, que ele seja muito feliz com quem ele escolher. Não precisa ser exatamente ao meu lado. Se ele estiver feliz, eu vou estar feliz. Por quê? Porque ele é um ser humano muito gatinho, muito fofo, muito perfeito. Fato. Fato. Para mim, fato. Como o Aguinaldo era e é o meu crush eterno. E vai continuar sendo.
Mas assim, vamos combinar, não é porque é meu crush que precisa necessariamente ficar comigo. Não, muito pelo contrário. Eles sendo felizes, eu vou estar feliz do mesmo jeito. E continuo dizendo, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque te haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, Muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. muy cansadas. Créeme esta vez, Créeme, créeme porque me haría daño una y otra vez. Sí, Sí, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más, solo un poco más. que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. se ha abierto en mí La fantasía. me esperan días de una ilimitada dicha. Estudió la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones las ideas. Vienes y me adora, que esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. Ei, Laia, essa música caberia hoje, no dia de hoje, ou nos dias de hoje, pro Gabrielzinho. Essa caberia, mas assim, sem pensar, sem pestanejar, sem nem, nossa, nem precisa. Bianca, mais uma vez, obrigado a você que me trouxe essa notícia para falar mesmo, porque assim, pode falar, é bem por aí como ela disse, fala, que é legal. Obrigado mesmo, Bianca. Está na hora de dizer tchau.
Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com vocês. Não faz mal se o show acabou, pois sua carinha sorrindo pra nós mostra que a gente vai se ver outra vez. É assim que funciona. É assim que funciona. Bom, minha gente, né? Deixa eu apertar aqui, muito bem. Dizia eu, assim a gente então vai chegando ao final de mais um episódio do podcast de hoje. E eu quero agradecer de coração pela sua companhia. Muito obrigado por você ter separado aí um pedacinho do seu dia para caminhar comigo, ouvir as minhas histórias, minhas reflexões, minhas alegrias e também os meus sonhos, né? A vida é feita dessas pequenas conversas, desses encontros que mesmo à distância criam uma amizade muito bonita entre quem fala e quem escuta, né? Bom, e claro, antes de eu ir embora, eu não posso deixar de mandar um abraço carinhoso, um abraço por trás, carinhoso, para dois personagens que de vez em quando sempre aparecem aqui, né? Primeiro, pro meu Gabrielzinho fofo, o crush do Carrefour, o Gabrielzinho, que continua sendo um rapaz muito educado, muito simpático, aliás, um verdadeiro encanto. Que Deus abençoe muito sua vida, Gabrielzinho, sua família e seus caminhos, tá? E claro, um abraço super especial pro Aguinaldo, que é meu eterno crush do Pet Shop. Quem acompanha esse podcast já sabe que ele vai ocupar sempre um lugar especial nas minhas histórias. E, olha, eu confesso que quando o destino resolve colocar um sorriso bonito no nosso caminho, a gente agradece a Deus, dá uma suspirada discreta e segue a vida, né? Fazer o quê? Bom, brincadeiras à parte, gente. Desejo muito, de coração, que os dois, tanto o Gabrielzinho quanto o meu eterno crush, o Aguinaldo, desejo muito que eles sejam muito felizes, sempre, sempre e para sempre. Até porque admirar alguém e desejar que eles estejam bem também é querer o bem, né, dessa pessoa. E claro, a você que me ouviu até aqui, o meu muito obrigado, né? Que Deus ilumine o seu descanso, fortaleça o seu coração, renove a sua esperança e conduza os seus passos, porque amanhã vai ser um novo dia e que esse dia seja cheio de oportunidades, de aprendizado e de bênçãos. Cuide de quem você ama, viu? Valorize as pessoas que caminham ao seu lado. Não tenha medo de mudar, porque crescer faz parte da vida. Eu sou o Fábio e para mim é sempre uma enorme alegria fazer companhia a você em mais esse episódio. Fique com Deus. Um grande abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E até o nosso próximo encontro aqui no nosso podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até mais. Tchau.